Eu lembro que em 2004 eu estava assistindo um filme que é o Eu, Robô, com a minha irmã, e a gente fez uma aposta lá na época, né? Porque quando aparece 2035 na tela, dizendo que aquele filme, com aquela estética toda, acontecia 20 anos só no futuro, ela de cara duvidou, né? Falou assim: não vai ter de jeito nenhum isso aí. E eu apostei que teria sim, né? Só que não tem como eu cobrar essa aposta, porque primeiro a gente não chegou em 2035 ainda, segundo que eu não lembro o que eu apostei, e terceiro que é difícil dizer se a gente chegou num futuro que tem robô, porque num certo sentido, claro que tem robô aspirador, robô de linha de montagem, mas eu acho que já tinha na época, mas não é isso exatamente que é o robô do Eu, Robô. Então, tipo assim, isso é uma coisa que acontece muito com ficções futuristas. Muitas vezes um texto ou um filme, alguma coisa assim, acerta uma realidade que aconteceria só milênios depois, ou séculos depois, ou anos depois, mas acerta mais ou menos, né? Porque a coisa acontece de forma muito diferente. Tem um exemplo que eu vou falar já já nesse vídeo, que é sobre um pouso na Lua, relatado num texto de 100 anos depois de Cristo, que é um exemplo disso. É uma coisa assim que está antecipada a milênios, só que não é exatamente isso que aconteceu lá em 1969, com o pouso mesmo lá da Apollo 11. Enfim, mas vamos falar aos pouquinhos aqui, com calma, sobre esse tema ao longo desse vídeo, né? Eu selecionei 5 temas muito recorrentes na ficção científica, que em alguns casos a gente já está bem próximo deles, parte disso já acontece cotidianamente, mas outros temas a gente está muito distante ainda, né? O último, especialmente, eu acho que é o que tem frustrado mais assim, as expectativas de pessoas por séculos. Mas vamos começar pelo primeiro tema, que eu acho que é o que está mais cumprido, digamos assim, né? Que a gente realmente vê mais no presente, que é o tema das viagens espaciais. Como eu disse, esse tema aparece já num texto, talvez até antes disso, mas assim, num sentido interessante. Como eu disse, tem um texto lá do 2º século depois de Cristo, que é um texto do Luciano de Samosata, que é um escritor que eu já citei aqui em alguns outros vídeos. E ele era um escritor sírio, né? Escrevia ali dentro de uma cultura grega, e ele escreveu um texto chamado Histórias Verdadeiras, ou das Narrativas Verdadeiras, que ele fala sobre uma viagem de navio inicialmente, em que a tripulação é pega por um tufão, esse tufão arremessa o navio não sei quantos quilômetros na vertical, e os caras acabam pousando numa ilha flutuante que eles descobrem mais tarde, que é a Lua. E quando eles chegam lá, já tem outro terráqueo, que é o Rei da Lua. O Rei da Lua é um terráqueo que foi abduzido mais tempo antes, ali que não relata na história exatamente, mas ele conta isso. E esse cara, né, o Rei da Lua, inclusive convoca os tripulantes para se juntar aos selenitas, que são habitantes da Lua, numa guerra que está acontecendo contra os heliotas, os habitantes do Sol. E o motivo dessa guerra, né, só de curiosidade, é uma divergência ali sobre a colonização de Vênus. Então esse texto de poucos anos, né, pouco mais de 100 anos depois de Cristo, já fala não só de pouso na Lua, mas de guerra nas estrelas, né? Literalmente, guerra nas estrelas. Só que é um texto muito diferente das expectativas que a gente pode ter a respeito dele, né? Vale a pena pegar esse texto, inclusive, vou deixar o link na descrição. Tem uma tradução feita pela Lúcia Sano, que está 100% disponível aí, vocês podem ler depois. E vocês vão ver que é um texto muito diferente, né? Ele é muito do tempo dele mesmo, ele não é futurista. Até porque essa história não se passaria no futuro, né? Ela nem tem uma proposta de ser uma especulação sobre o futuro. E esse é até um ponto importante, porque esses textos, por mais que eles antecipem, em um certo sentido, coisas que aconteceriam no futuro, não era a proposta dele, né, especificamente o Histórias Verdadeiras do Luciano de Samosata, ele não é um exercício futurista, ele não está falando sobre o futuro. Ele é uma sátira sobre as histórias que eram contadas como verdadeiras, entre aspas, né, que eram contadas como verdadeiras sem aspas, mas que não eram verdadeiras, sobre grandes feitos ali de heróis da época do Luciano, né, de deuses intervindo ali em certas situações, e o Luciano achava aquilo um tanto quanto ridículo, e escreveu esse Histórias Verdadeiras, falando os maiores absurdos para tirar sarro disso, né? Então é muito mais uma paródia, uma crítica a questões do tempo dele do que uma projeção de futuro. E no mundo antigo em geral, essa ideia de futurismo ela era muito rara mesmo, né? Porque os caras, quando pensavam uma sociedade melhor, uma sociedade mais sábia, mais tecnológica, com melhor saúde e coisas desse tipo, eles não projetavam isso no futuro. Geralmente eles projetavam isso no passado, né? A ideia da Era de Ouro, algo que aconteceu lá nos tempos remotos, quando os deuses conviviam com os humanos, quando os humanos eram gigantes, mais fortes, viviam períodos de tempo maiores. Então é muito mais comum no mundo antigo essa ideia de uma era de ouro no passado do que uma era de ouro vista ali para frente. E outro tipo de imaginação de sociedades melhores ou diferentes, ela acontece mais deslocando geograficamente do que no tempo, né? São as utopias, são as histórias que se passam em mundos distantes, tipo para além das montanhas, ou numa ilha muito remota, ou
no espaço. Então a ideia de futurismo, assim como essas ideias de progresso, sobretudo tecnológico, é uma coisa mais recente, a gente vai chegar lá daqui a pouco. Mas voltando para esses textos antigos sobre viagens espaciais, né, vale a pena citar também outros textos que não são imaginações futuristas, mas que falam sobre viagens espaciais, sobre pouso na Lua. Um deles é um texto chamado O Sonho, do Johannes Kepler, que é o Kepler lá das aulas de física, das órbitas elípticas. E o Kepler escreveu um texto em que ele é transportado, ou o protagonista, pelo menos, do texto ali, que se confunde um pouco com ele, é transportado para a Lua, só que ele é levado por um daimon, né, por um espírito que é invocado pela mãe dele, que é bruxa. E ele usa essa moldura narrativa para fazer cálculos ali de uma espécie de astronomia a partir da Lua, em vez de a partir da Terra. Então é uma desculpa para ele fazer ali os exercícios de física e cálculo lá que ele gostava. Tem também um texto famoso que é o Micrômegas, do Voltaire, né, o filósofo francês, que fala sobre um gigante de Sirius, da estrela Sirius, que viaja pelo espaço com outro camarada também, e eles chegam na Terra e discutem filosofia com terráqueos, né, não se impressionam com a filosofia dos terráqueos, tentam conversar com a baleia também, enfim, é um texto bem interessante que vale a pena também depois pegar para ler, mas que eu me lembre, eles não viajam em naves, né, em nada que seja de tecnologia. Eu acho que é meio uma coisa, não sei nem se o Voltaire explica, não estou lembrando agora, ou se é uma coisa quase que, sei lá, mágica, uma propriedade desses seres aí de outras regiões, mas eu não lembro se detalha exatamente o meio de transporte deles, acho que não. Não é o interesse do texto do Voltaire, que também é muito mais uma sátira do presente dele, né, do que qualquer especulação sobre o futuro. E tem outros textos também de um outro autor francês, que é o Cyrano de Bergerac, do século XVII, que fala sobre a ida do protagonista dos textos à Lua e também ao Sol, onde tem impérios, tanto na Lua quanto no Sol. E nesse caso, ele usa realmente uns artifícios ali tecnológicos para poder chegar nesses destinos, né? Então a gente já começa a ver um pouco assim de uma imaginação que está preocupada com a viabilidade dessa viagem, ainda que não tanto, tá? Porque não é nada muito sofisticado, mas ele usa ali foguetes a pólvora, usa também um sistema de espelhos, ímãs, então ele brinca um pouco ali com a filosofia natural, né, com a ciência da época dele, mas não é o foco, né, do texto, é muito mais a questão social, de sátira, etc. Então é basicamente assim, só no século XIX, nos tempos ali da Revolução Industrial, da chamada Belle Époque também, né, que tinha um otimismo muito grande sobre o futuro, baseado em esperanças associadas ao progresso tecnológico, é mais nesse contexto que vão surgir ficções científicas mais parecidas com o que a gente conhece hoje, tipo o Viagem à Lua, do Júlio Verne, que também é meio estranho, meio esquisitinho também, porque os caras são disparados por um canhão numa cápsula, né, para a Lua, mas já tem ali uns cálculos matemáticos, já tem uma coisa mais parecida com ficção científica atual. E tem também o Primeiros Homens na Lua, do H.G. Wells, que é outro autor de ficção científica fantástico, né, que nesse caso nesse livro ele fala de uma substância antigravitacional que viabilizaria esse transporte para a Lua. E no século XX, né, na década de 40, a gente já tem obras que já estão numa outra escala, né, de imaginação sobre isso, como A Fundação, do Isaac Asimov, que é o mesmo autor lá do Eu, Robô, que inspirou o filme que eu assisti com minha irmã lá em 2004. E no Fundação a gente já encontra a ideia de impérios intergalácticos conectados em rede, né, uma política intergaláctica com leis elaboradas, tem a questão das rotas comerciais também, né, o comércio interestelar. Então o Asimov, que era um cara que estudava muito história, inclusive, né, gostava muito de estudar história antiga, escreveu alguns livros sobre Egito, Grécia, Roma. Ele usa todo esse repertório dele para imaginar uma história futurista, né, e aí com todos os elementos que compõem a história, né? Então ele pensa na economia, pensa na política e por aí vai. E claro, pensa muito na tecnologia também e nos impactos dessa tecnologia que vão gerar transformações sociais, que vão necessitar certas leis para regular e por aí vai. E tudo isso, vale ressaltar aqui, é antes do primeiro homem no espaço, que é o Yuri Gagarin, em 1961, né, soviético, e antes também, claro, do pouso na Lua, de fato, de 69 na missão Apollo 11. É anterior mesmo ao lançamento do Sputnik também, em 57, né, o primeiro satélite artificial colocado em órbita, né, pelos soviéticos também. Então dá para falar que nesse campo de imaginação futurista, algumas coisas até ficaram para trás, alguns futuros até já ficaram para trás, como a ideia de foguetes à pólvora, mas muita coisa que foi imaginada ali se concretizou de alguma forma. Então eu diria que o tema da viagem espacial é o da lista aqui, o que está mais consolidado. Outro que não está tão longe, e que está muito consolidado em outro sentido também, é o de robôs.
Eu comecei falando lá do Eu, Robô, né? A gente tem essa ideia muito antiga de autômatos, né? De seres que funcionariam por conta própria e conseguiriam fazer muitas coisas pelos humanos. Isso lá na antiguidade mesmo, né? O Luciano de Samosata mesmo, do Histórias Verdadeiras, ele escreveu também um texto chamado O Amante das Mentiras, que também é mais um texto que ele tira sarro das histórias que ele ouvia contadas como verdadeiras lá pelos seus contemporâneos. E nesse caso do Amante das Mentiras, ele conta uma história que é o primeiro registro, pelo menos que eu tenho notícia, o primeiro registro de um tema que depois é muito recorrente na literatura, e até tem aquele filme da Disney do Fantasia, que tem o Mickey com um chapéu de mago, né, com um roupão vermelho, com um chapéu azul com estrelinhas, e nesse filme o Mickey usa uns feitiços para transformar umas vassouras em servas para buscar água para ele no poço, né, um negócio assim. E esse tema ele tá lá no 2º século depois de Cristo, talvez seja até anterior, que é esse tema do aprendiz de feiticeiro, né? Na história que a gente encontra lá no Luciano mesmo, o que é dito é que existia um mago, né? Um sacerdote, não lembro agora, egípcio, alguém capaz ali de usar palavras mágicas para produzir grandes efeitos na realidade, e ele tinha algumas palavras mágicas para transformar objetos inanimados em objetos animados. E esse cara tinha um aprendiz que não podia ouvir essas palavras, né? Ele não estava ainda nesse nível de iniciação, por assim dizer, e ele tinha mais as tarefas domésticas, ele assumia ali meio que o estagiário, assim, né? O cara que entra na empresa de engenharia, tá fazendo faculdade de engenharia e o que ele faz, na verdade, é buscar café para a turma. Então ele estava ali nesse momento também meio Karate Kid, né? Pinta a cerca, limpa o assoalho, etc. Só que certo dia ele ouve as palavras, ele tá meio que espionando ali o feiticeiro, e ele ouve as palavras mágicas, decora, e aí quando o feiticeiro sai, ele usa as palavras para animar uns bastões para buscar água no poço, que era uma tarefa que ele deveria fazer. E aí acontece a mesma coisa que acontece lá no desenho do Mickey, né? Inicialmente vai tudo bem, porque os bastões vão buscar água, só que eles entram nessa automação meio sem fim, o aprendiz de feiticeiro não sabe as palavras para fazer os bastões pararem de fazer a tarefa, então eles vão buscando água e de repente eles começam a inundar lá a casa do feiticeiro, né, o lugar que eles estão lá no Egito. E aí só quando o feiticeiro volta é que ele consegue, usando as palavras secretas, resolver o problema. E tem um outro tema antigo também na tradição judaica, que é o do golem, né, que são criaturas ali de barro, geralmente, que são animadas por palavras também cabalísticas, conhecimentos secretos da Kabbalah, né, dessa tradição mística judaica, que são utilizados para fazer esses golems fazer tarefas domésticas, principalmente em Praga, né, nos guetos de Praga aparece muito essa história, esse tema, e também nessa história do golem, muitas vezes ele sai do controle, né, ele cresce demais, ou ele começa a fazer uma tarefa que ele não deveria fazer e gera um perigo ali, né? Bem mais recentemente tem esse tema dos robôs com essa palavra mesmo, né? A palavra robô mesmo vem de uma peça teatral tcheca do início da década do início do século XX, né? Eu acho que é de 1920, que é uma peça chamada RUR, Robôs Universais de Rossum. E nessa história tem uns cientistas que descobriram como fabricar matéria orgânica, né? Não são robôs de metal, são robôs feitos de matéria orgânica mesmo, só que sintética, e aí os caras fabricam meio que os órgãos separadamente e montam a criatura ali, que são esses roboti, que vem de um termo que significa trabalho forçado, em tcheco, e essas criaturas são vendidas para todo mundo, né, se ocupam ali de serviços domésticos e coisas assim, e algumas pessoas começam a ficar preocupadas com isso, preocupadas com a questão ética disso, e se opor à exploração desses robots. Não sei exatamente qual que é a pronúncia, tá? Mas vamos combinar essa aí. E aí, claro, no fim das contas, esses caras sintéticos, né, esses robôs, se rebelam e aniquilam a humanidade, basicamente, né? Que é a expectativa também lá do Exterminador do Futuro, né? De tantos filmes, por causa desse tema que tá no Aprendiz de Feiticeiro, tá no Golem e tá nos robôs originais, que é o do descontrole sobre o poder, né? Quando você encontra uma fonte de poder, um meio de poder, uma tecnologia, alguma coisa para canalizar poder que é muito eficaz, isso gera um fascínio, uma esperança, num sentido, mas também gera um receio, né, do descontrole, porque o poder é ambivalente. Você pode fazer robôs aspiradores inofensivos, ou você pode fazer aquele robozinho, aquele cachorrinho lá do Black Mirror, do episódio preto e branco, que é um dos meus preferidos,
que é uma máquina assassina perfeita, basicamente. E agora, nessa época de avanços muito grandes em inteligência artificial também, você pode usar a inteligência artificial para fazer desinformação política, né, para derreter o cérebro da garotada também, ou para potencializar pesquisas sérias, né, para ajudar na recuperação de textos antigos e até para fazer uma carreira na área. Você pode aproveitar a Black November da Alura para fazer uma formação de especialista em IA ou de engenharia de IA e conseguir canalizar melhor, né, esse potencial gigantesco, que é assustador mesmo, das ferramentas de inteligência artificial. Lá você vai ter todo um percurso do mais básico ao avançado para, às vezes, migrar de área ou então se posicionar melhor na área que você já está. Praticamente qualquer setor hoje está sendo muito impactado por inteligência artificial, né? Então, tendo conhecimento na área, né, isso vai te ajudar com certeza. E fora a inteligência artificial, lá na Alura tem vários outros cursos também, né? Todos com uma progressão lógica, com instrutores para te ajudar, com grupos no Discord e na plataforma mesmo para trocar ideia, né? Tirar dúvidas, começar também boas relações já profissionais ali naquele ambiente, né? Fazer o famoso networking. Então, aproveita que esses dias a Alura está com descontos especiais de Black November, né? Que vão até 50% de desconto. Enfim, então confere lá você mesmo, né? Clica aí no link que vai estar na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, põe o cupom Estranha História e aproveita a Black November, que é o maior desconto do ano lá na Alura. Mas aí passando para o terceiro tema de ficção científica muito recorrente, e esse já está um pouco mais distante também, é o do carros voadores. Esse é um dos mais, assim, quando a gente pensa em futuros imaginados pelo passado, esses retrofuturismos, né, umas imagens futuristas que você vê de cara que é coisa antiga, o exemplo talvez mais comum seja o dos carros voadores, lá dos Jetsons, por exemplo. Porque, assim, a gente tem projetos muito antigos, né, dos tempos do Leonardo da Vinci, de veículos voadores, tem lá o ornitóptero, né, o parafuso aéreo, que são alguns esboços, né, não é coisa que foi muito para frente, mas já tem muitas ideias ali que participam de um processo mais longo do desenvolvimento dessa história, né, que culminaria na criação efetiva de veículos como helicópteros, como aviões, até o balão de ar quente é um negócio que parece muito mais precário do que um avião ou um helicóptero, mas é uma coisa assim que não é tão antiga. Um dos primeiros projetos, que, pelo menos que eu conheço, né, que vai nesse sentido dos balões aéreos, é do século XVIII, que é a passarola do Bartolomeu de Gusmão, que inclusive é um padre que nasceu em Santos, né? Ele é luso-brasileiro, e o Bartolomeu de Gusmão tinha propôs para o rei Dom João V, se eu não me engano, na época, a construção de um instrumento para andar no ar, uma coisa assim. Tem a documentação lá na Torre do Tombo, em Portugal. E essa passarola é o que mais ou menos seria depois os veículos tipo o Zeppelin também, né? O Zeppelin é um futuro que ficou para trás já, né? Uma coisa que era bem futurista na época, era vista como muito futurista, super avançada e hoje não existe mais, né? Talvez por causa dos desastres que aconteceram, inclusive. Enfim, mas deu uma excelente banda, né? O Led Zeppelin, e uma excelente música do Chico Buarque também, Geni e o Zeppelin. Mas enfim, então, tipo assim, em termos de veículos voadores, a gente chegou lá, né? Pensando em aviões, helicópteros, etc., mas em termos, a gente poderia pensar que uma sequência lógica desses desenvolvimentos de veículos voadores seria um veículo mais individual, de uso geral, como o carro, né? Então você pega, já tem o carro, pô, vamos botar o carro nas nuvens, por que não, né? Fácil. E até agora nada, né? É uma coisa que marca muitos filmes e séries, desenhos, né? Como os Jetsons mesmo, que eu já falei, como o Blade Runner, De Volta para o Futuro 2, O Quinto Elemento, e muitos desses filmes se passam em contextos que já ficaram para trás, né? O De Volta para o Futuro 2 mesmo é 2015, então tem 10 anos que era para ter carro voador já, pelo menos. O Blade Runner se passa em 2019, e O Quinto Elemento se passa em 2300. Então, ainda tem muito chão, dá para ter carro voador, só que no Quinto Elemento tem táxis voadores, né? Aí já parece uma coisa meio paradoxal, porque o táxi hoje ele entra muito mais como um símbolo de uma coisa que está ficando para trás, né, por causa de aplicativo, etc. Então a ideia de táxis voadores é bem, sei lá, estranha. E muito antes desses filmes que eu estou falando aqui, já tinham livros, né, já tinham imaginações ali no século XIX. Tem um livro chamado A Vida Elétrica, de 1889, que descreve Paris no ano 1956, com bicicletas e plataformas aéreas, inclusive com o pessoal pegando transporte público em plataformas aéreas que estão ali nas torres mais altas da Catedral de Notre Dame. 1956, né? O cara jogou com 60 anos de margem ali, né? Ele estava escrevendo no finalzinho do século XIX, mas está muito longe de acontecer um negócio desse aí de bicicletas voadoras, né? Sei lá, me parece bem distante. E falando em vida aérea, em vida urbana aérea, a gente passa para o quarto tópico, que está bem distante também, que é o de cidades flutuantes. Esse também tem raízes antigas, tem um texto ateniense, né, do Aristófanes,
que é o As Aves, do quarto século, por volta de 400 antes de Cristo, que é uma comédia, né, e fala de alguns atenienses que, insatisfeitos com a corrupção, com problemas sociais ali, eles fundam uma cidade nas nuvens. Então ele tem esse tema já também de um certo escapismo, né, de uma visão negativa do presente, do mundo em que você está inserido, e de alguma fantasia de escapar fisicamente daquela realidade. Uma coisa quase, talvez, não sei, de bilionários colonizando Marte. Não sei se o paralelo é muito exato, assim, mas é uma coisa que me vem à cabeça. Mas tem várias obras muito posteriores, né, As Aves, que já estão mais próximas da ideia de cidades flutuantes que eu quero falar aqui, que é, por exemplo, Metrópolis, né, que é o filme clássico lá da década de 20, que tem uma cidade super rica, né, sofisticada no alto, onde os ricos de fato moram lá em cima e os pobres moram lá embaixo. É meio que uma metáfora que literaliza a ideia de classe alta e classe baixa. Né? Tem o jogo do BioShock, né, pegando um exemplo mais recente, que também coloca essa ideia, essa divisão vertical, literal, de classes. E tem outra referência também, que eu não posso deixar de citar nessa questão de cidades flutuantes, que é a ilha de Laputa. Infelizmente o nome é esse mesmo, né? O autor, que é o Jonathan Swift, que escreveu As Viagens de Gulliver, ele era inglês, não se preocupou muito com o seu público falante de português ou espanhol e colocou esse nome aí que vai dar problema aí certamente nos comentários. Espero que não dê problema com o algoritmo, mas não tem nada a ver com meretrício, né? A ilha de Laputa é uma ilha em que alguns, tipo uns cientistas intelectuais, né, filósofos naturais, esses caras migram para essa ilha flutuante e fazem uma série de invenções que não têm utilidade, basicamente, né, uma coisa totalmente escapista mesmo, com essa desconexão da realidade social. E eles ficam atazanando ainda por cima o pessoal que mora embaixo deles, bloqueando o sol, por exemplo, ou ficando impedindo a chuva de cair sobre os caras, ou jogando pedras lá de cima, né, que é basicamente bombardeios aéreos imaginados ali no século XVIII. Enfim, né, então é uma coisa que está muito distante, essa questão de cidades flutuantes. Nem sei se alguém sonha com isso também, se há projetos, pessoas nesse momento que estão pensando em cidades flutuantes nesse sentido. Você tem, tipo assim, arranha-céus, né, um Burj Khalifa da vida, que chega a quase 1 quilômetro de altura, então tem pessoas que moram de fato nas nuvens hoje. Só que são os andares mais altos de um prédio, né? Então não é exatamente a mesma coisa. E você tem a ideia também a ideia não, a realidade concreta de estações espaciais, onde pessoas vivem, só que aí a gente já está até mais do que acima das nuvens, e é uma coisa muito restrita, né? São pouquíssimas pessoas que vivem nessa situação, né? É muito diferente de uma cidade, efetivamente, né? De um mundo, uma sociedade completa que viva nas nuvens, como nessa imaginação ali dos Jetsons e coisas do tipo. Então realmente me parece um futuro distante, e ele só não ficou em primeiro dessa lista, né, no futuro mais distante, porque tem outro que eu acho que ele é mais frustrante do que esse, e realmente talvez esteja mais distante, né? Espero que não. Mas qual que é essa ideia, né, que eu tô colocando aqui em primeiro lugar? Qual que é esse tema recorrente das ficções científicas que até hoje não chegou? É o de que no futuro, com o avanço da tecnologia, todo mundo teria tempo livre à vontade. E esse realmente, infelizmente, está muito distante, né? E é uma coisa fantasiada, né? Já existe uma certa fantasia com isso no mundo antigo também, pegando mais uma fonte grega que me vem à cabeça aqui, é a Política de Aristóteles. Ele fala que se as ferramentas se operassem ou fossem operadas por outras ferramentas, não haveria necessidade de escravidão. Né? O mundo antigo grego em que Aristóteles vivia era um mundo que o trabalho pesado de fato era feito por escravos. Mas a gente poderia abrir um pouco essa ideia para pensar assim, que se as ferramentas operassem a si mesmas, não precisaria de trabalho pesado, né? Não necessariamente feito por escravos. E nesse texto é interessante que o Aristóteles, logo na sequência, ele faz referências a uns temas mitológicos, lendários, né, de autômatos, mais ou menos robôs mesmo, que eu poderia ter citado lá na sessão anterior, né, mas que são os autômatos de Vulcano, né, o deus Vulcano, que é o deus dos metalúrgicos, o deus dos artesãos. Ele cria uns seres que se movem por si. E tem também Dédalo, que é o engenheiro, sei lá, o artesão responsável pelo labirinto do Minotauro, pelas asas, né, que Ícaro usa, que é o filho dele, usa para voar, mas ele cai porque o sol derrete a cera das asas, vocês lembram dessa história? Mas o Dédalo também supostamente teria criado, nesse personagem lendário, teria criado robozinhos, né, autômatos. Então o Aristóteles já dá uma viajada nisso. Mas pensando mais a sério esse tema de liberar tempo
por meio do avanço tecnológico, isso começa a aparecer mais no período da Revolução Industrial. Tem o Saint-Simon, por exemplo, que é um intelectual francês que já pensava na ideia da abolição do trabalho, pelo menos do trabalho desagradável, né? O trabalho que a gente faz só porque precisa, com o avanço da ciência e da tecnologia, né? De forma que, quando a produção necessária para a gente se manter e ter qualidade de vida fosse fácil de atingir, né, por meio desses avanços tecnológicos, a gente poderia liberar mais tempo para curtir a vida, né, basicamente. O Oscar Wilde, né, que é o autor do O Retrato de Dorian Gray, conhecido mais na literatura, mas ele também escreveu alguns textos mais filosóficos, políticos. Ele escreveu um texto no final do século XIX também com essa esperança, né, que vale até a pena citar aqui, porque o contraste realmente é interessante e muito triste, né, mas ele diz o seguinte: assim como as árvores crescem enquanto o senhor rural dorme, enquanto a humanidade desfruta do lazer cultivado, as máquinas estarão fazendo todo o trabalho necessário e desagradável, né? Então a gente não vai nem perceber as máquinas fazendo tudo por nós enquanto a gente está ali simplesmente desfrutando as nossas potencialidades, né, a contemplação e por aí vai. Ele inclusive detalha o que ele está chamando de lazer cultivado, dizendo que é criar obras belas, ler belas páginas ou simplesmente contemplar o mundo com admiração e prazer. E não é que o Oscar Wilde fosse iludido com o presente dele, não. Ele sabia muito bem que já tinha muitos avanços tecnológicos que tinham acontecido e que tinham agravado a situação de opressão humana, sobretudo da classe operária, né, que era um tema muito discutido, sobretudo na Inglaterra, mas não só. E ele diz, né, nesse mesmo texto, ele diz: até hoje o homem vem sendo, em certa medida, escravo das máquinas. Só que ele sonhava, né, com um futuro em que houvesse uma reestruturação profunda social que revertesse essa lógica, né? Que contribuísse para liberar, de fato, tempo, né, atenção e os corpos humanos para fazer outras coisas, em vez de aumentar essa opressão. Algumas décadas depois, né, já no século XX, o John Maynard Keynes, que é o economista, ele também fazia uma previsão ali de que em 2030, no máximo 2030, as jornadas de trabalho seriam de, no máximo, 15 horas semanais, porque não precisaria de muito trabalho duro para garantir o necessário para ter uma vida tranquila, né, etc. Então a tecnologia, a ciência aumentaria tanto a produtividade que a gente estaria mais suave, né? Só que o problema é que isso acontece, a ciência e a tecnologia aumenta muito a produtividade, mas as demandas também vão lá na grimpa, né? Sobem tanto ou mais do que a produtividade, e aquele espaço de tempo que teria sido liberado para ler belas páginas, produzir belas obras, acaba sendo preenchido por mais tarefas, já que não vou te deixar à toa, né? Tá gastando menos tempo para trabalhar, vai fazer mais coisa, não vai fazer menos. Então, assim, né, não sei o que vocês pensam sobre isso, mas para mim, esse último tema, né, do tempo livre, me parece mais distante, mais futurista, mais utópico do que o cenário ultra tecnológico do Eu, Robô, com robôs passeando com o cachorro dos outros na rua. Espero estar enganado, do fundo do meu coração, né? Mas, e vale dizer também, e é importante falar isso para fechar, né? Que é muito difícil prever o futuro, e essa história toda de tentativas de prever o futuro mostra muito isso, porque fundamentalmente o futuro não existe, né? Por definição, inclusive, ele existirá, se muito. O que existe são projeções feitas pelo presente, né? Os medos lançados ali no futuro, as esperanças, projetos, expectativas, e por isso essas visões de futuro sempre falam muito mais sobre o presente do que efetivamente sobre o futuro, né? Porque, de novo, o futuro não existe. Mas nesse sentido, imaginar o futuro acaba sendo não especular apenas, mas construir o futuro, porque o presente, ele também só existe na condição de uma elaboração do passado, né, que é a nossa experiência, e na nossa projeção e imaginação de futuro, que é a nossa expectativa. Então é essa forma como a gente trabalha com a nossa memória, né, com a nossa experiência, a forma como a gente usa o passado e imagina um futuro, é isso que guia efetivamente o que a gente faz agora. Então, em muitos casos, essas ficções futuristas acabam sendo profecias autorrealizáveis, né? O cara imaginava lá uma viagem para a Lua e isso inspira pessoas a pensarem sobre esse tema e às vezes chegarem na solução tecnológica para fazer isso acontecer, ainda que de uma forma diferente. É incontável a quantidade de pessoas, né, cientistas de fato, pessoas técnicos, né, pessoas que trabalham em diversas áreas, que fazem o conhecimento avançar e que foram inspiradas por filmes como Star Wars, filmes como séries como Star Trek, né? Então, imaginar o futuro, de novo, né, é produzir o futuro, é parte de produzir o futuro. Por isso que eu achei interessante trazer esse tema aqui para o canal, porque esses futuros projetados do passado, a gente não deve deixar isso passar
simplesmente, né? Não são só especulações bobinhas, tolinhas, ingênuas, que algumas deram certo, outras não. Não, é muito mais do que isso, né? Quando você contextualiza historicamente essas coisas, você percebe que essas obras todas, esses livros, filmes, elas formam, na verdade, um repertório muito rico para a gente entender fundamentalmente o que é ser humano, né? De novo, né? Um repertório de desejos, de ansiedades, de medos, de preocupações que pode ser inspirador e pode ser muito instrutivo também, pode trazer muitos exemplos e muitos contra-exemplos. Então, assim, eu aconselho fortemente aí que quem se interessa por esse tema se aprofunde, dando uma olhada nas referências que vão estar aí debaixo do vídeo na descrição, e assista depois o vídeo que eu fiz sobre o Aprendiz de Feiticeiro e sobre o Golem também, já tem mais tempo, mas lá vocês vão encontrar também essa reflexão seguindo outros caminhos. Mas por enquanto é isso, como sempre, muito obrigado por assistir e nos vemos aí nos próximos vídeos. Falou!